Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro do nosso primeiro módulo. Como vocês viram aí na plataforma, esse primeiro módulo tem por tema Definindo Propósitos Eternos. E o nosso primeiro encontro tem por tema Por que mudar? Uma motivação adequada. O objetivo desse primeiro módulo, só para você entender, é mudar a tua mentalidade, te tirar de uma mentalidade de estagnação, de uma mentalidade de escassez, uma mentalidade infrutífera e te conduzir para uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade disposta a crescer, frutificar, a amadurecer. Porque não adianta a gente querer promover uma mudança de comportamento sem antes nós conseguirmos promover uma mudança de mentalidade. Uma mudança comportamental não se sustenta no longo prazo se você não tiver antes uma mudança da forma como você pensa. Se a gente inverter essa ordem, então essas mudanças comportamentais vão ser superficiais e passageiras. Por isso, o foco desse primeiro módulo é despertar você para o crescimento, tá certo? E, gente, eu sei que é difícil mudar. Se fosse fácil, a gente não procuraria ajuda em lugar algum. Então, quando a gente tem um hábito, um mau hábito, seja o modo que a gente fala, palavras que a gente usa e a gente não quer usar, seja um mau comportamento ou a ausência, por exemplo, de uma rotina devocional, ou do cuidado físico, uma rotina de autocuidado, quando existem esses maus hábitos, é difícil a gente promover uma mudança, é doloroso e desconfortável a gente ter que sair do lugar onde a gente já está acostumado e ir para um lugar diferente. Eu sei, eu entendo, mas eu vou te dizer uma coisa que eu digo para os meus pacientes aqui no consultório. Você vai ter sempre a possibilidade de escolher entre dois tipos de desconfortos. Ou você vai escolher o desconforto infrutífero, ou você vai escolher o conforto frutífero. Como assim, Ana? Deixa eu te perguntar. Até onde o lugar onde você está agora, a situação em que você se encontra agora, é realmente confortável? Esse lugar que você chama de zona de conforto, e diz que está preso nele porque é a sua zona de conforto, até que ponto é de fato confortável? Se fosse mesmo confortável, você estaria pensando na possibilidade de mudar? Eu imagino que não. Então significa que esse lugar, na verdade, não é confortável, ou não é tão confortável quanto você imagina, pelo menos. É um lugar desconfortável. Mas é um lugar desconfortável que não te promove nenhum crescimento e nenhum benefício. Você já sabe tudo que você poderia alcançar ali, você já está habituado a tudo que acontece com isso, e isso você já tem consciência de que não te beneficia em nenhum crescimento, em nenhum amadurecimento, não te gera nenhum fruto. Por isso, esse é o desconforto infrutífero. É o que você já conhece, mas que não te promove nada de novo. E existe o desconforto frutífero, que é justamente quando a gente se propõe à mudança. É difícil, é doloroso, exige muito de nós a persistência, a constância, a perseverança. Exige uma disposição mental, emocional, que a gente vai trabalhar aqui nesses módulos. Mas esse desconforto é um desconforto que pode te levar ao crescimento, que vai te levar a dar frutos, a crescer, a amadurecer e a frutificar. Então, hoje, já nesse primeiro encontro, você pode fazer essa escolha. Qual será o seu desconfortável? Vai ser o desconfortável que você já conhece, mas que não te gera nenhum crescimento. Ou vai ser o desconfortável, novo, desafiador, mas que te promove crescimento, amadurecimento e frutificação. Eu espero que você faça uma escolha assertiva, mas vamos lá. Uma das razões pelas quais é tão difícil
iniciar um processo de mudança, né? Tomar essa decisão assertiva, é porque lhe falta uma motivação adequada. É por isso que nesse primeiro encontro eu tenho o propósito de te oferecer uma motivação adequada para você tomar essa decisão, para você iniciar nesse processo de mudança. Agora me diz uma coisa, você está aí vivendo a sua rotina, acordando, dormindo dia após dia, cumprindo com os seus deveres, tentando melhorar em umas coisas, errando em outras, mas você está crescendo enquanto vive? Talvez você esteja ocupado e talvez você esteja bastante ocupado, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você está crescendo enquanto você vive. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o crescimento é uma necessidade do ser humano, uma necessidade física, emocional e espiritual também. É sobre isso que nós vamos tratar no Vida Valorosa e nesse módulo em específico. Você entender o porquê que é tão importante para que você mude a sua mentalidade para uma mentalidade disposta ao crescimento. E para isso, primeiro, eu quero te trazer razões baseadas na ciência pelas quais você precisa buscar o crescimento. Precisa buscar uma vida frutífera, uma vida valorosa. Existe um dado que para mim foi muito significativo quando eu descobri esse dado. Cerca de 40% das mortes que nós temos hoje em dia são por comportamentos que poderiam ter sido mudados. Ou seja, não são mortes por causa de acidentes, por causa de problemas genéticos, mas são por causa de comportamentos que poderiam ser mudados com o estilo de vida. Como assim, Ana? Lá na época dos nossos bisavós, as pessoas costumavam morrer por infecções, por lesões graves, porque não tinha tratamento médico para isso, né? Ou falência de órgãos também. Eram as principais causas de morte antigamente. Hoje em dia, 40% das pessoas morrem por outras razões. Quais são essas? Diabetes, doenças cardíacas, doenças psicológicas. E tudo isso está ligado ao estilo de vida, ao comportamento que você escolhe ter ao longo da vida. E esse estilo de vida é, por um lado, às vezes, um estilo de vida de estagnação, de sedentarismo, onde a pessoa se conforma e não busca crescer. E por outro lado, outras pessoas adoecem por causa de um estilo de vida que supervaloriza a produtividade. Hoje em dia a gente vê muito nas mídias a valorização do resultado. Nosso valor está muito atrelado ao nosso resultado e por isso a gente busca tanto produzir, influenciar, crescer, conquistar, para a gente alcançar esse valor social. Só que nisso de se envolver tanto nessa busca frenética, você acaba tendo um estilo de vida adoecedor. E são esses comportamentos, esse estilo de vida que tem gerado 40% das mortes hoje em dia. E quando eu falo isso, né, quando eu me deparo com esse dado tão catastrófico, eu me faço a pergunta: será que nós temos honrado a vida que Deus nos deu? Como é que nós temos tomado conta desse bem tão valioso que Deus colocou em nossas mãos? Porque nós estamos morrendo por causa dos nossos próprios comportamentos, das nossas próprias escolhas que nós tomamos dia após dia. Quais são as escolhas que você tem tomado no teu dia? São escolhas que te aproximam de uma vida valorosa ou te distanciam de uma vida valorosa? E esses estilos de vida adoecedores trazem prejuízo em todos os âmbitos da nossa vida, físico, mental e espiritual. Quando você se vê estagnado, quando você se vê num lugar em que você não cresce, você se sente vazio, deprimido. Você sente que a vida não faz sentido ou que nada tem significado suficiente para você. E quando você se envolve num estilo de vida muito hiperprodutivo, você acaba gerando um esgotamento, um burnout e uma vida também totalmente desnorteada e sem um significado e um valor real.
apenas superficial. Você percebe então que psicologicamente, cientificamente falando, nós precisamos buscar uma vida de crescimento, nós precisamos buscar crescer para não estar estagnados, já que essa estagnação nos gera esse desânimo, esse humor deprimido, esse sentimento de vazio. Mas que ao mesmo tempo a gente não pode pender para um lado de hiperprodutividade com uma motivação inadequada, porque com uma motivação inadequada, essa hiperprodutividade vai ser completamente vazia e só vai te gerar um esgotamento. E agora que você já entendeu que cientificamente, psicologicamente, você precisa crescer, você precisa se desenvolver, vamos então trazer uma perspectiva bíblica, um respaldo bíblico para essa necessidade de crescimento. O versículo base desse nosso primeiro encontro vai estar em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e Filipenses capítulo 2, versículo 12. No capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: "E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção." E no capítulo 2, o versículo 12, diz o seguinte: "Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor." Antes de eu dar continuidade, deixa eu só abrir um parênteses aqui. As nossas aulas vão ter sempre como base um versículo de Filipenses, porque essas lições foram lições que eu aprendi nessa carta. Então, uma dica é que, se você quiser, você pode realizar o seu devocional durante esse período na carta aos Filipenses. Já que a gente vai estar aqui tendo um encontro por semana, você pode passar esse período lendo e meditando na carta de Filipenses também, para fortalecer esses aprendizados. E se você optar por fazer isso, eu tenho outra dica para você, que é o livro do Reverendo Augusto de Nicodemos, onde ele traz, e foi nesse livro com esse livro que eu fiz os devocionais. Então você pode adquirir esse livro se você quiser realizar o devocional no livro de Filipenses nesse período. Vai te ajudar bastante, tá? Mas vamos lá. Nos versículos em que a gente leu, vocês percebem a oração que Paulo faz pelos filipenses? Ele diz: olha, eu oro para que vocês cresçam mais e mais em amor e em toda a percepção. Paulo estava enfatizando a importância de que os filipenses não ficassem estagnados onde estavam, mas crescessem, desenvolvessem amor e se desenvolvessem na percepção plena. E no capítulo 2, o versículo 12, fica ainda mais claro a expressão dessa necessidade de crescimento, de desenvolvimento, porque Paulo exorta os filipenses e diz: desenvolvam a vossa salvação. Esse verbo está no imperativo, ele está dizendo: olha, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Não é uma escolha, não é uma opção. Não é que eu vou ver se eu tô afim de crescer. Eu vou ver se eu tô afim de avançar na minha fé. Se eu estou afim de me desenvolver, me amadurecer. Não é uma escolha. Desenvolvam a salvação. Cresçam. É um dever. Você precisa crescer. A salvação não é um evento estático, mas é um chamado ao crescimento. A salvação não diz respeito apenas à vida eterna, mas Deus nos chamou para crescer, amadurecer e frutificar ainda nesta vida. Não existe vida cristã verdadeira sem transformação. E se você está aí vivendo como se o céu fosse apenas um destino futuro, mas não uma realidade presente que molda a tua vida no aqui e agora, então, meu amigo, você precisa acordar e precisa crescer. A salvação é viva e dinâmica. É um
processo que se manifesta quando dia após dia você busca se desenvolver e frutificar no Espírito. Vamos voltar lá no dia em que você recebeu a Cristo como Salvador da sua alma. Talvez você tenha pensado que, naquele dia eu recebi Cristo como Salvador da minha alma, eu fui salvo, então já tá tudo certo, já tá tudo resolvido, não tenho mais com o que me preocupar. Terminou ali. Não, ali foi só o início. No mesmo dia em que você recebeu Cristo como Salvador da sua alma, você também o recebeu como Senhor da sua vida. E no que isso implica? Implica que agora, a partir de agora, você não vive mais para satisfazer os seus próprios prazeres. Você não vive mais para realizar os seus próprios desígnios, mas para cumprir, realizar a vontade daquele que é o dono, que é o Senhor da sua vida. Ai, qual vontade é essa, Ana? Eu preciso esperar que os céus revelem qual é a vontade de Deus para minha vida, o que Deus quer, qual é o propósito de Deus para minha vida? Não, já está revelado na palavra dele. Vamos ler lá em João, capítulo 15, dos versículos 1 a 8. Essas são as palavras do próprio Cristo, e ele diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta, e todo o que dá frutos, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Essa é só uma das muitas passagens em que o Senhor nos revela a vontade dele para a nossa vida. E essa vontade também inclui que nós cresçamos em graça, em conhecimento. Então, é a vontade do Senhor que nós cresçamos e demos frutos, porque somos ramos, e se somos ramos enxertados na videira, não tem como não crescer e não dar frutos. Se você não cresce e não dá frutos, que tipo de ramo é você? Ou em que videira você está enxertado? Porque nessa videira, talvez não seja. Eu fui pesada, né? Fui pesada. A Bíblia de Estudo de Genebra traz uma diferença sobre a fé aparentemente sincera e a fé salvadora. E ela vai dizer que a fé aparentemente sincera é temporária, superficial e nos leva à hipocrisia. Mas a fé salvadora, ela nos conduz às obras de salvação. Perceba, não são obras para salvação, mas obras de salvação. Uma fé salvadora, uma fé viva, promove transformação real. Uma fé viva promove obras redimidas, obras de salvação. Você não realiza para alcançar a vida eterna, mas você realiza boas obras porque você já foi salvo, porque Deus já te libertou do domínio das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amado. E o que são essas obras redimidas, Ana?
Essas obras redimidas são obras que produzem o crescimento, o amadurecimento, que faz com que você construa um caráter íntegro e sincero. São obras que fortalecem o teu espírito contra os desejos da tua carne. São obras que multiplicam tudo o que Deus colocou em tuas mãos para a glória do nome dele mesmo. Uma fé viva te aproxima de ser a pessoa que Deus quer que você seja e te aproxima da vida que Deus quer que você viva. Uma fé viva faz com que você seja cada dia mais semelhante com Cristo. Até aqui então, você conseguiu perceber que Deus não nos chamou para sermos conformados, mas sim para crescermos e darmos frutos? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, vai ser aquela passagem onde Jesus convoca Simão e André para serem seus discípulos. E diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eu acho interessante desse versículo porque aqui Jesus não fez um compromisso com a felicidade de Simão e André. Jesus não disse: venham após mim e vocês terão todos os seus desejos realizados. E eu cumprirei toda a vontade de vocês. E eu farei com que vocês sejam muito felizes e abundantes. Não foi esse o compromisso que Jesus fez com eles. Quando Jesus convocou Simão e André, Jesus fez um compromisso com o crescimento e a frutificação desses homens. Ele disse: eu vos farei pescadores de homens. E nisso sim está a verdadeira felicidade e a verdadeira plenitude, em viver a integralidade do chamado e do propósito de Deus. E como eu já falei, esse chamado e esse propósito não é algo que está para ser revelado, mas é algo que já está revelado em sua palavra. Nós só precisamos nos atentar a conhecer essa palavra, a conhecer essa vontade. E é isso que o Vida Valorosa vem trazer aqui, apresentar o conhecimento da vontade de Deus para que você possa viver uma vida valorosa em obediência a essa palavra. Lá em 1 Pedro diz que o Senhor já nos deu tudo quanto precisamos para a vida e para a santidade. Então, se você vive como se você precisasse ainda de alguma coisa, como se você estivesse esperando uma revelação a mais para você viver a vontade de Deus, você não está fazendo certo, porque a própria palavra já diz: olha, Deus já deu tudo quanto você precisa para a vida e para a santidade. Agora só falta você conhecer e praticar. Lá em Romanos 12, 2, um versículo bastante conhecido que nos exorta a não nos conformar com este mundo. Conformados não crescem, não amadurecem e não dão frutos. Conformados ficam presos em um ciclo de autocomiseração, autoculpabilidade, vitimização, mas eles não crescem, eles não frutificam e Deus não nos chamou para isso. Conformados são como uma amoeba. Você já pegou numa amoeba? Onde você jogar a amoeba, ela se esparrama e ela toma a forma do recipiente. Se conformar é tomar a forma do lugar onde você está. Por isso em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com o mundo, não tomem a forma do mundo. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Por isso, não se esparramem, não se acomodem, não tomem a forma desse mundo, mas se transformem, cresçam, amadureçam, deem frutos. Para isso é que nós fomos chamados. E aqui eu queria aproveitar para citar uma frase de Francisco Foz, do livro A Conquista das Virtudes. Ele diz o seguinte: aquele que não aspira a mudar, a melhorar, não aspira a viver. O conformismo com os defeitos equivale a desistir da realização. É optar por ficar empalhado em vida. É vegetar como um frango conservado no freezer. Não queira ser um frango congelado num freezer, um vegetal neste planeta. Antes, busque o crescimento,
e o amadurecimento, pois é uma necessidade não só psicológica, física, mas uma necessidade de obediência à palavra de Deus. E por isso nós precisamos ser intencionalmente buscar ferramentas que nos permitam o crescimento, intencionalmente buscar desenvolver um caráter íntegro, intencionalmente lutar pela conquista das virtudes e nos desenvolver, intencionalmente buscar meios de multiplicar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. É um dever, não uma escolha. Você já deve ter entendido então a necessidade desse crescimento. Mas agora você precisa de uma motivação adequada. Esse é o tema da nossa aula. E aí eu te pergunto se você já ouviu falar sobre a mordomia cristã. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, Paulo traz um versículo que eu acho muito bonito. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Embaixadores são representantes de uma nação que viajam até outra nação para cumprir uma missão, um propósito. E eles só retornam para a nação de origem quando cumprem com esse propósito para o qual foram enviados. Embaixadores não viajam de férias para turistar no outro país. Nós, como embaixadores de Cristo, não estamos nesse mundo para turistar. Não estamos nesse mundo para realizar e satisfazer os nossos desejos, as nossas ambições egoístas, os nossos prazeres. Como embaixadores de Cristo, nós temos uma missão e Paulo deixa bem claro no versículo 20. Nós temos a missão de levar o evangelho até as pessoas que estão perdidas. Nós temos a missão, como nós já vimos nos outros versículos, de buscar esse crescimento que glorifica a Deus em tudo. No capítulo 5 também de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre o período em que nós estamos nessa vida, né? No versículo 20 ele diz que nós estamos aqui como embaixadores. E nos versículos anteriores ele fala que nós estamos aqui num tabernáculo temporário, passageiro e mortal, que é o nosso corpo, carne e osso. É o tabernáculo em que nós estamos, né? Em que o nosso espírito, a nossa alma está. E ele diz, enquanto nós estamos nesse tabernáculo passageiro e mortal, o nosso espírito anseia pelo momento em que vai ser revestido de imortalidade, ou seja, o nosso espírito anseia pelo momento em que finalmente estaremos com Deus na glória, vivendo a vida eterna. Mas, enquanto nós estamos nesse tabernáculo passageiro e mortal, nós buscamos agradar a Deus em tudo. Então, a nossa missão, enquanto estivermos aqui, nesse tabernáculo passageiro, mortal, é agradar a Deus em tudo. E nisso está a mordomia cristã, na compreensão de que tudo na sua vida pertence na verdade ao Senhor da sua vida e não a você. As 24 horas do teu dia não são suas. Foram dadas, confiadas por Deus a você. A tua profissão, a tua família, os teus filhos, o teu intelecto, a tua criatividade, os teus dons e habilidades, todos os recursos que você tem em suas mãos, todas as oportunidades que você tem, não são suas. São do Senhor da sua vida. E um bom mordomo se preocupa em administrar tudo isso da melhor forma para glorificar o seu Senhor. Você lembra da parábola dos talentos? O dono das terras pegou 3 servos. A um servo ele deu 5 talentos. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu apenas 1.
Os que receberam 5 e 2 talentos foram lá, se dispuseram ao crescimento. Pegaram, reconheceram os recursos que o Senhor tinha dado e multiplicaram aquilo. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele ficou com medo. O medo dele foi maior que a fé. O medo dele foi maior que o senso de responsabilidade. O medo dele foi maior do que a consciência de crescimento que ele tinha, né? Então ele pegou e simplesmente enterrou, porque era tão pouco, não ia ser bom bastante, eu fiquei com tanto medo de dar errado, eu fiquei com tanto medo de depois você não gostar do que ia ser feito, que eu resolvi enterrar. E do que ele foi chamado? Servo mau e infiel. Então que você e eu não sejamos servos maus e infiéis, mas que nós, enquanto estamos neste corpo, enquanto estamos nessa vida, possamos exercer o papel de embaixadores, pegando o talento, seja qual for, que Deus tenha colocado em tuas mãos e multiplicando. E quando eu falo de talento, gente, eu não estou falando apenas de o talento de cantar, o talento de fazer isso, o talento, eu estou falando de todos os recursos. Como eu já disse, como você tem utilizado o corpo que Deus te deu. O mordomo, ele entende que o corpo que você vive hoje não é seu. Você não usa, não cuida do seu corpo para você mesma. A forma como você alimenta o seu corpo é a forma como você está cuidando do corpo que pertence a Deus. A forma como você administra as suas 24 horas de um dia não são, é meu dia, é minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Não é sua vida. Você não vive do jeito que você quiser. Essa vida pertence a um Senhor. E você é apenas um mordomo. E como você tem administrado o corpo, a alma, as horas que Deus te entrega. A sua capacidade de aprender coisas, sabe? Você tem pegado esse talento e multiplicado? Ou você tem desperdiçado esse talento de aprender enquanto você fica rolando aí o feed no Instagram várias e várias horas? Isso não é sobre a hiperprodutividade que a mídia conduz, não. Isso é um senso de responsabilidade sobre o intelecto que Deus te deu. O que você tem feito com isso? E então, pra gente ir caminhando pro final, esse foi o nosso primeiro encontro. O porquê mudar. Uma motivação adequada. E que motivação adequada é essa, gente? Primeiro, você entendeu que não é uma escolha, é um dever. Você não vai pensar se você tá afim ou não. Você precisa. E segundo, a motivação adequada é a motivação de um mordomo que busca glorificar em tudo o seu Senhor. E essa é a lição que eu quero que esteja cravada nos nossos corações durante essa semana, a partir desse primeiro encontro. Aqui embaixo vai estar o PDF de uma atividade que você vai poder aplicar caso você queira durante a semana. Essas atividades que vão estar abaixo de cada aula são atividades baseadas na terapia cognitivo-comportamental, como eu já falei para vocês. E é isso, nós nos vemos no próximo encontro. Você fique à vontade para deixar nos comentários quais foram os insights que essa aula te trouxe, as ideias, os pensamentos, para a gente crescer juntos, para que aqui seja uma comunidade de crescimento, tá certo? Um cheiro e até o próximo!